provedor, a gente tem que considerar inicialmente o tipo de atividade que é exercida. E mesmo nessa questão de controle e de censura, também, dependendo do tipo de atividade, nós teremos uma solução diferente. Em alguns casos a solução parece mais fácil, por outros casos a solução é um pouco mais complexa. Então, a primeira distinção importante é que se ele é provedor de conteúdo, se ele é provedor de informação, de bens ou serviços, se ele controla o conteúdo, se ele fornece o conteúdo, é uma responsabilidade inequívoca, uma responsabilidade direta. O problema se coloca mais quando ele é um provedor de conexão, provedor de acesso, provedor de hospedagem, ou seja, quando ele é um provedor intermediário, ou seja, uma situação recorrente que é a dificuldade, se não a impossibilidade técnica e mesmo legal, de controlar o conteúdo. Nós temos uma decisão que é paradigmática nesse sentido no Brasil, do nosso Superior Tribunal de Justiça, da relatoria da ministra Nancy Andrighi. Essa é a primeira decisão, o primeiro voto dela, seguiram-se outras decisões e hoje tornou-se uma orientação jurisprudencial dominante. O primeiro ponto que ela coloca é exatamente esse: determinar a natureza jurídica do provedor e ver o tipo de atividade que ele exerce. Ela fala, é frequente que os provedores ofereçam mais de uma modalidade de serviço, daí a confusão que às vezes se faz, mas somente definindo qual é a atividade dele é que a gente pode definir os limites de sua responsabilidade. Eu diria que na questão do controle também online, na maneira de exercer essa atividade, a gente tem que levar também em conta o tipo de atividade que ele exerce. Também se a responsabilidade dele é por atos próprios ou por atos de terceiro. O problema mais grave vai ser por atos de terceiro, né? Provedor de hospedagem, sobretudo, e não quando ele é o provedor de conteúdo, quando ele mesmo fornece a informação, disponibiliza a informação. Tem também a natureza da responsabilidade, se ela é uma responsabilidade subjetiva ou objetiva, vamos aplicar aqui teoria do risco ou a responsabilidade objetiva pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, uma maneira muito didática, né, colocaria que a questão da responsabilidade civil do provedor leva em conta essas variáveis, né? Se é intermediário o conteúdo, se é atos próprios ou de terceiros, se é subjetiva ou objetiva. O nosso problema principal hoje, que nós vamos estar discutindo, é quando ele é intermediário e quando nós estamos falando por atos de terceiros. É aí que o problema se coloca, não quando são atos próprios, não quando ele é provedor de conteúdo. Como eu disse anteriormente, embora as regras de responsabilidade possam ser aplicadas normalmente na internet, isso não haveria, no princípio, uma grande dificuldade de fazer, o fato é que os provedores de serviços intermediários, normalmente chamados de ISP, eles lograram defender a tese, até bem inicialmente, como o Alexandre estávamos conversando agora antes, Alexandre Dias Pereira, que eles lograram rapidamente convencer os interlocutores de que eles não podem ser solidariamente responsáveis. Então, rapidamente se estabeleceu esse princípio de que eles não têm condição de monitorar, eles não têm condição de controlar o conteúdo e, portanto, não devem ser solidariamente responsáveis. E aí a gente então tem um primeiro problema, que é a questão de que dever se deve atribuir a eles. Um dever de remoção foi o primeiro conceito que se estabeleceu tanto na América do Norte quanto aqui na Europa, o conceito de que ele não tem um dever geral de vigilância, mas ele tem um dever de remoção de material ilícito. E aí é que, no meu modo de ver, está hoje, principalmente no debate que se faz no Brasil, a grande discussão, né? Que dever de remoção? Como é que se caracteriza esse dever de remoção? Nos Estados Unidos, por exemplo, o Home Digital Millennium Copyright Act se estabeleceu para o provedor de hospedagem um sistema de notificação e retirada de material infringente, chamado sistema de Notice and Take Down. Isto para o direito de autor, está dentro do regime de direito
autoral, não como regra geral para outros casos. Então, o provedor recebe uma notificação do prejudicado e ele torna o conteúdo indisponível e depois o interessado poderá, o prejudicado poderá agir nessa situação. Hoje, no Canadá, agora recentemente, foi implementada uma outra legislação que estabeleceu um procedimento um pouco diferente e que eu fiz questão de trazer porque me parece que é uma solução adequada, que é o chamado Notice and Notice, ou seja, em vez do provedor, ao receber a notificação do material infringente, ele indisponibilizar, ele vai notificar a outra parte e só depois disso ele vai retirar esse conteúdo.